E olha, gente, o novo advogado do general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, disse que um acordo de delação premiada está fora de cogitação. Vou retomar minha conversa aqui com a Janaína Camelo. E por que ele tirou de cogitação a delação, hein, Janaína? Pois é, Evandro, o José Luiz de Oliveira Lima, que inclusive é um renomado advogado criminalista, né? Ele já atuou aí em processos muito importantes, defendeu pessoas muito importantes, então ele agora é o novo advogado do general Braga Neto. Esse comunicado de que Braga Neto trocou de advogado, chegou aqui no STF para o ministro Alexandre de Moraes, e ele deu uma entrevista agora recente, a última entrevista que ele deu para o jornal Estadão, no caso para o blog do Fausto Macedo no Estadão, e ele disse que general Braga Neto é um democrata e que ele não participou de nenhum plano golpista, nenhuma reunião golpista. E aí ele voltou a dizer isso, porque ele já tinha dito, Evandro, numa outra entrevista para o jornal o Globo, para Malu Gaspar, ele tinha dito que não há a menor possibilidade de que Braga Neto firme uma delação premiada. Foi o que ele disse, ele voltou a dizer isso nessa entrevista agora ao Estadão, e ele disse também o seguinte, que já visitou Braga Neto, onde ele está preso preventivamente, na 1ª Divisão do Exército lá no Rio de Janeiro, em Magé. Disse que Braga Neto está sereno, mas que está indignado, porque ele está surpreso, foi surpreendido com a prisão dele no último sábado. O advogado também disse que vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes para que o general Braga Neto seja ouvido o mais rápido possível, para que ele possa dar esclarecimentos, dar ali a sua versão do que está sendo investigado. O advogado foi perguntado o seguinte, se o general poderia implicar Jair Bolsonaro nessas investigações. O advogado respondeu que não, porque ele não participou de nenhum ato ilícito, então que ele não poderia, por conta disso, ele não poderia implicar ninguém. Ele disse sobre a acusação de obstrução das investigações, né, o motivo que levou o Braga Neto à prisão, ele disse o seguinte, o advogado, que não existe nenhuma prova e que essa tese é construída nas palavras dele, do advogado, de um delator que tem credibilidade zero. No caso aí se referindo a Mauro Cid, ex-ajudante... Aumenta o volume do retorno. Janaína, o seu microfone ele começou a perder ali o volume, a gente não conseguiu terminar de te ouvir, mas já a gente retoma então a conversa com a Janaína para ela arrematar a participação dele. Tem uma questão interessante que foi apresentada pelo advogado de Braga Neto, ele diz que tudo que está sendo colocado agora contra o general tem a ver com a delação premiada do Mauro Cid e que o Mauro Cid não teria credibilidade para fazer uma delação que pudesse incriminar o general Braga Neto. É um dos fatos que levam o atual advogado a trazer essa ideia de que não haveria necessidade de uma delação também por parte do general, porque ele não teria cometido nenhum desses crimes. Já a gente retoma a conversa com a Jana, mas agora retomando a conversa sobre o general Braga Neto com a Janaína Camelo, a gente conseguiu novamente o contato com ela e ela vai explicar então. Ô Jana, pode arrematar o que você estava trazendo, inclusive sobre a questão relacionada à delação do Mauro Cid, que trouxe as informações para a Polícia Federal conduzir uma operação contra Braga Neto e de que maneira que o advogado deve lidar com isso agora também. Pronto, Evandro. Pois é, ele foi perguntado com relação à delação de Mauro Cid, ele disse que vai aí ele vai bater nessa tese, na verdade, de que Mauro Cid mudou de versão várias vezes para que ele consiga ali, tente reverter essa decisão de prisão preventiva de Braga Neto, porque ele foi perguntado sobre essa acusação de obstrução das investigações, que foi o motivo que Braga Neto foi levado à prisão preventiva, e ele disse isso, que é uma acusação aí de acordo com uma delação de uma pessoa que tem credibilidade zero. Foi o que ele disse, se referindo, ele não falou o nome exatamente de Mauro Cid, mas se referindo a ele, dizendo que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem credibilidade zero e já mudou de versão várias vezes. Então, essa tese que ele vai usar para tentar reverter essa prisão preventiva de Braga Neto. Então, só lembrando que Braga Neto já vai fazer uma semana que ele está preso, praticamente, ele foi preso no último sábado e ele é um dos indiciados, um dos 40 indiciados no inquérito sobre o golpe de Estado, né, tentativa de golpe de Estado, onde ele teria ali participado, segundo as investigações da Polícia Federal, de um grupo que construiu uma ação coordenada para tentar manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo depois de derrotado aí nas urnas eletrônicas, derrotado nas últimas eleições. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Janaína? Até já.
Bom, vamos já trazer esse tema então para o nosso debate. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia esse posicionamento do advogado de Braga Neto, que já defendeu outras figuras que também estiveram bastante comprometidas aí com processos que foram guiados no Supremo Tribunal Federal e conduzidos pela Polícia Federal, e principalmente sobre o fato dele dizer que o Mauro Cid, que é um dos principais delatores deste caso, não teria credibilidade para isso exatamente por conta das mudanças de versões? Bom, a primeira coisa é que nenhum desses denunciados tem a menor credibilidade. Todos eles agora se atacam mutuamente. Virou a defesa do salve-se quem puder, né? Todo mundo. Inclusive, são vários os depoimentos aí de acusados, indiciados e tal, se dizendo traídos aí pelos seus superiores, por antigos aliados, porque agora cada um quer defender o seu. O fato é que não foi só o Mauro Cid que apontou para a participação do general Braga Neto nessa urdidura. Por sinal, no momento em que saíram os primeiros indiciamentos, muito do que se questionava era exatamente a ausência do Braga Neto, né, de uma forma mais protagonista, né? Sim. Então, não me surpreende essa estratégia de defesa. E também, Evandro, não ficarei surpreso quando outros acusados acabarem, de certa forma, apontando os dedos e as mãos todas para os seus antigos cúmplices. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Zé Maria Trindade, é natural que um advogado que entre no caso vá justamente tirar qualquer possibilidade de delação premiada, porque isso poderia já incriminar o seu cliente Braga Neto, ou colocá-lo em alguma cena prevista já no processo da Polícia Federal. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a essa defesa e em relação também à manifestação de outras pessoas? Porque o Piperno acabou de dizer, diante da pressão, muita gente começa a apontar o dedo. Você acha que muita gente pode apontar o dedo para o Braga Neto agora? Pois é, eu até procurei saber de alguns aliados ali do Braga Neto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre essa situação. Eles não têm essa resposta. E houve até pedidos, já existem vários pedidos de parlamentares que querem visitar o general Braga Neto lá no quartel-general onde ele está detido, né? O primeiro sintoma de um acusado que quer fazer a delação é exatamente trocar de advogado. Existem advogados que não aceitam fazer a delação premiada. Não é preconceito, mas que trabalham em uma nova linha, em outra linha, né? Não na linha da delação. São advogados especialistas que estão agora se fazendo especialistas, porque trata-se de uma legislação nova. A delação premiada foi promulgada pela ex-presidente Dilma, aprovada no Congresso e promulgada pela ex-presidente Dilma, para se ter uma ideia de como ainda existem situações em andamento. Eu acho que existe pouco espaço para uma delação do Braga Neto, porque a lógica da delação é entregar uma corrente superior e inédita, né? Existe a oferta e aí a Polícia Federal ou o Ministério Público aceitam ou não. Neste caso, fica muito difícil o Braga Neto entregar um esquema superior, já que no indiciamento ele é colocado como o grande líder ali de uma discussão, de um planejamento, de uma possibilidade de não posse do presidente Lula, né? Não diz em nenhum momento quem seria o ditador, quem seria a pessoa que assumiria no lugar do presidente Lula, né? É apenas um planejamento. Então sobra muito pouco espaço para uma delação para ele, a não ser que estejam querendo exatamente incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria, não estou dizendo que estava, né? Estaria acima do Braga Neto nessa história e nesse planejamento e se houve tentativa ainda não há uma definição exata. Portanto, essa troca de advogado é que acabou provocando essa desconfiança, sim. O que você acha, hein, Segré? Toda essa maranha jurídica me fez lembrar a um matemático que para mim foi um dos melhores matemáticos, se chama John Nash, que escreveu a teoria dos jogos. Dentro da teoria dos jogos tinha um dilema que chamava dilema dos prisioneiros, em que para você aplicar essa teoria dos jogos do dilema do prisioneiro precisa de 2 prisioneiros, não apenas um.
E quando você tem esses dois prisioneiros, o desafio é que as autoridades investigadoras consigam provar que um pode colaborar, enquanto o outro não, que os dois podem colaborar ou que os dois podem se trair. Quando os dois aceitam colaborar, na teoria dos jogos, a pena dos dois colaborando é de 1 ano de prisão. Se um trai e outro colabora, aquele que colabora fica livre e aquele que trai fica 10 anos. E se os dois se traírem, os dois ficam 5 anos presos. Essa teoria dos jogos busca psicologicamente destruir a outro, dizendo, ó, eu vejo que os dois estão prisioneiros, quem vai ser o primeiro que vai delatar? É um jogo interessante porque você precisa de dois, pelo menos, dois prisioneiros. Não precisa estar preso, mas em situação de gravidade jurídica e que isso pode ser aplicado a esse caso. Não me chama a atenção que o general Braga Neto esteja preso agora, fora desse inquérito inicial, apontando que ele pode estar contrariando as investigações ou dificultando as investigações, mas ele está preso. E a outra ponta poderia ser Mauro Cid ou qualquer outro dos que se encontram presos nessa situação. Prestaria muita atenção ao dilema do prisioneiro de Jonas. Você concorda, Gani? Concordo absolutamente. Muito oportuna essa lembrança que o Segré trouxe da teoria dos jogos, porque leva a uma situação em que os dois têm um incentivo para delatar. Dado que se um delata e o outro não, aquele que delatou acaba sendo solto, como o Segré colocou, e o outro tem a sua pena aí majorada em 10 anos, né, hipoteticamente. Então ambos vão querer delatar, só que ambos delatantes também é uma situação ruim para os dois. Então, se utiliza da lógica, né? Mas leva a uma situação que seria mais favorável à justiça e menos favorável para os delatores. Por isso que tem tanta delação premiada. Agora, José Maria Trindade, você mencionou um pouco aí sobre as figuras da direita que já passam a pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes a autorização para visitar Braga Neto. Você acredita que haverá um movimento político também muito intenso em cima dessa história? Sim, já está acontecendo. Uma defesa já do general Braga Neto e de outros indiciados aí nesse processo. Já conversei com alguns deputados e senadores que fazem a defesa, dizendo a defesa é a defesa lógica e possível, né? Dizendo que não houve a tentativa, eles admitem que havia conversas, que houve conversas, mas nunca uma decisão ou algo de concreto que pudesse existir. E aí, em contrapartida, alguns lembram, olha, mas teve a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto aqui de Brasília. Se a bomba explodisse num caminhão tanque, o querosene de avião entraria no aeroporto de Brasília e seria um estrago. E havia a possibilidade de outros atentados, né, inclusive no Supremo, e obrigaria o presidente a decretar lá um estado de calamidade e uma GLO. E aí a GLO tomaria conta do país. É o argumento. Mas não houve nada disso. Então essa é a defesa. A defesa política de deputados e senadores é muito explícita. Conversei ontem com um deputado que me disse o seguinte, eu vou falar o nome porque ele não me pediu segredo disso, eu costumo preservar a fonte. O coronel Meira, de Pernambuco, subiu na tribuna, falou desse processo, fez uma defesa e disse o seguinte, de que estão planejando prender o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem até data, segundo ele, no dia 22, né? E ele fala que as prisões vão exatamente no final de semana para chamar menos atenção e pegar as pessoas mais desprevenidas. Então, o movimento lá que, assim, estou transmitindo o que eu ouvi, como diz Laim Medina, vendendo pelo preço que eu comprei e citando, inclusive, a fonte. Então, há, sim, um processo, um movimento de defesa. E essas mesmas fontes me dizem que o Daniel, o ex-deputado, né, Daniel Silveira, será solto nesse final de semana. Eles vão recebê-lo lá com a festa, vai para o semiaberto o Daniel Silveira. O Supremo já tem
um apanhado de como ele ficou na prisão, do comportamento dele, que tudo está ok e deve ser decretada a soltura do ex-deputado Daniel Silveira. Fala, Piperno, eu vi que você fez caras e bocas aí para muitos dos argumentos. O que foi? Não do Zé especificamente, mas dos dois aqui que estão ao seu lado. Mas o Zé, nas duas intervenções, deu informações bastante relevantes. Aliás, sobre o Daniel Silveira... O regabofe do semiaberto. Eu imagino que o comportamento dele enquanto detento tenha sido mais exemplar do que enquanto civil solto aí, porque isso aí realmente ele estava longe de ser alguém acima de qualquer suspeita. Mas eu queria chamar a atenção para aquilo que disse o Zé inicialmente. É que... Pro Braga Neto, de fato, é muito... Assim, o que ele pode, a essa altura do campeonato, delatar? Só se for o presidente Bolsonaro. Eu não creio que ele vá fazer isso, até pela ligação muito próxima entre os dois. Porque, em relação ao resto, está todo mundo abaixo dele e já foi todo mundo delatado. A não ser que ele vá dizer o seguinte, olha, de fato, eu recebi aquele dinheiro que atribuíam a mim, esse dinheiro veio de fulano, beltrano, esse dinheiro era para prender não sei quem, era para eventualmente cometer algum atentado. Eu não creio que ele vá chegar a esse extremo. E nem sei se ele está diretamente envolvido em tudo isso. Agora, fica muito... de fato, ele tem pouco espaço para delatar alguém que esteja acima dele ou para fazer, de fato, alguma denúncia aí muito surpreendente, né?